Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a Carol e vocês vão perceber que os plantões de biologia contam agora com duas plantonistas. Hoje é o meu tema e vamos falar de bioquímica. Eu juro que é incrível e vocês viram com o Felipe, que foi super dedicado explicando os conceitos, como é legal, certo? Então vamos fazer uma recapitulação rápida. Na primeira videoaula, primeira parte da aula de bioquímica, vocês viram ácidos nucleicos e conceitos genéticos. Vocês aprenderam que o DNA tem esse nome, que parece um palavrão, ácido desoxirribonucleico, e é constituído por substâncias químicas, as bases nitrogenadas, que têm formato de dupla fita em hélice. Para ilustrar as bases, o Felipe usou analogia com os vagões, então a adenina se liga com timina e a citosina é grande, e dentro das nossas células eles estão compactados, eles estão condensados por estonas, que são um tipo de proteína. Isso forma o que a gente chama de cromossomo, que ele ilustrou lá com a lhama e com a tesoura. Então, se você não viu essa aula, volta lá para assistir, depois vem aqui bater um papo comigo. Tudo bem? No caso do R, que é o ácido ribonucleico, é um pouco diferente. Não são duas fitas, é só uma porque é cópia de uma das fitas do DNA. E a grande diferença é que no RNA a timina é substituída por uracila. Então aqui a agonina vai ligar com a uracila. A adenina, desculpa, vai ligar com a uracila. Na segunda parte da aula, vocês viram proteínas, aminoácidos e carboidratos. Vocês descobriram que elas são biomoléculas que compõem os seres vivos, que são compostos orgânicos porque possuem cadeias com carbônio e hidrogênio, mas também pode ter nitrogênio, enxofre e fósforo, formando o chamado CHOMPs, que são os compostos orgânicos mais presentes nos organismos vivos. E além das proteínas, aminoácidos e carboidratos, também tem lipídios, ácidos nucleicos, que é os do DNA, e vitaminas. Mas nem só disso se vive um organismo vivo, também precisa da parte inorgânica, que são os compostos inorgânicos, que entram então a água e os sais minerais. E tudo isso é fundamental para que ocorram importantes reações químicas nos organismos, que são essenciais para o funcionamento das células e funcionamento do organismo como um todo. Agora, depois dessa revisão rapidinha, vamos para os exercícios. Neles a gente vai ver essa segunda parte sobre os carboidratos, lipídios e vitaminas. Esses exercícios são da ETEC, das provas passadas, então bora ler. O primeiro começa assim: a alimentação saudável está entre as inúmeras atitudes que podem ser adotadas para garantir a qualidade de vida. Alice, aluna de nutrição e dietética da ETEC de Avaré, aprendeu que as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, entre outras, são fontes de proteína de origem vegetal e que o consumo regular de arroz integral traz muitos benefícios à saúde, já que ele apresenta mais nutrientes que o arroz branco. Alice preparou uma receita de arroz integral com lentilha, prato de origem árabe, utilizando quantidades iguais desses dois nutrientes. Quando ficou pronto, ela serviu-se de uma porção da receita que fez. Considerando que a lentilha tem o triplo da quantidade de proteína do arroz integral e que Alice ingeriu 28 gramas de proteína provenientes apenas desses dois alimentos, pode-se concluir que ela consumiu... Putz, Carol, como assim? Matemática na biologia? Tem matemática na biologia, quer a gente quer não, mas é uma matemática mais bonita, porque tem a biologia ali no meio. Eu sou péssima, eu sou muito ruim, mas o jeito que eu resolvi essa questão foi desse jeito. O exercício me diz que lentilha tem 3 vezes mais proteína que arroz, e que no total foram 28 gramas de proteína consumidas. Então eu pensei, se tem 3 vezes mais, eu vou dividir esse total por 4, porque pelo menos 3 desses 4 é de lentilha. Então eu dividi 28 por 4, que deu 7.
Aqui essas 7 gramas a gente já pode pensar, é 7 gramas de proteína do arroz. Mas se a gente quiser conferir, dá para multiplicar 7 por 3, que é o 3 da lentilha, que vai dar 21 gramas de proteína só de lentilha. Depois você pode somar também para conferir, 21 gramas de lentilha com mais 7, que seria do arroz, dá 28. Então a gente tem que procurar na resposta algo que diga 7 gramas de proteína no arroz ou 21 gramas de proteína na lentilha. E aqui a gente tem então como resposta certa a letra A, já que nenhuma outra opção está falando do 21 da lentilha, certo? Viu como aqui a matemática ficou mais legal porque tem uma biologia ali no meio? Mas só para lembrar também que as proteínas são as biomoléculas mais importantes e são formadas por aminoácidos, que são de 2 tipos, né? Os essenciais, que são os que temos que ingerir, consumir alimentos que contêm esses aminoácidos, e os não essenciais, que são os produzidos pelo nosso corpo, que é lindo, perfeito e maravilhoso. Próxima questão. Em uma confraternização entre amigos, foi oferecido um almoço com um cardápio no qual constava as seguintes: macarrão, arroz branco, feijão, frango, salada de alface com tomate, batata frita e suco de melão. Sobre esse almoço é correto afirmar que... Bom, lendo essa questão eu resolvi colocar essa pirâmide alimentar, você já deve ter visto em algum lugar, no comercial da TV, no livro da escola, na internet, qualquer coisa assim. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que está inserida no contexto de vocês, então vocês já sabem um pouco disso. Mas eu coloquei para ilustrar um pouco desses alimentos que foram citados, né? E a gente conseguir pensar um pouquinho melhor sobre as questões. Mas, claro que na prova não vai cair, mas, de novo, é coisa que está no conhecimento de vocês, já está inserido na rotina. Então, primeiro de tudo, ele fala macarrão e arroz, né? E a gente vê, então, que macarrão e arroz está nesse primeiro grupo. Se a gente comparar essa corzinha verde clara com a legenda que está aqui, são os alimentos ditos energéticos. Se a gente retoma a aula do Felipe, os alimentos que fornecem energia são os carboidratos. Tudo bem? E assim por diante, né? Tem o fundo verde escuro, que é os reguladores, que no caso seriam as vitaminas, como o Felipe disse, os construtores, que são as proteínas, porque estão ali fazendo parte dos nossos músculos, né? E os energéticos extras seriam os doces, açúcares a mais que a gente consome, junto com óleos também. Então, vamos voltar para a questão, né? Foi arroz, macarrão, feijão, frango, salada de alface com tomate, batata frita e suco de melão. E as alternativas são: os lipídios, como os óleos e as gorduras, são abundantes em todos os componentes desse cardápio. Não é abundante. Alguns carboidratos podem ter gorduras são lipídios, né? Mas é pouco comparado à quantidade de açúcar que tem nesse carboidrato, porque, de novo, carboidrato tem como função fornecer principalmente energia. B. A celulose, um tipo de glicídio, é encontrado na salada e é importante fonte de energia para o organismo humano. Vamos são carboidratos, né, e podem ser chamados de açúcares. De fato, e está presente na rede celular das plantas, né? Os carboidratos são majoritariamente, se não tem no carro, lembrar por exemplo, de amido de milho, né? Então, no próprio milho tem amido, que já diz que não é só exclusivo no macarrão e no arroz. Tudo bem? Então, a C também não tá certa. D. As vitaminas, nutrientes reguladores, não estão presentes nessa refeição. Nutrientes reguladores estão aqui, claro que tá. Ó. A gente tem no melão, no suco, né? A gente tem a salada e eles oferecem diversos tipos de vitaminas, então tá errado também. A alternativa que sobra é a E. Nutrientes estruturais são encontrados no frango e no feijão. Sim, vocês sabem que de forma geral carne tem bastante proteína, mas leguminosas, como o exercício anterior citou, né? Feijão, grão de bico, lentilha, amendoim, entre outros, também são de origem vegetal e tem muita proteína e pode facilmente substituir um pedaço de carne. Então, é por isso que pessoas vegetarianas não necessariamente são menos saudáveis porque não comem carne. Na verdade, elas são tão saudáveis quanto uma pessoa carnívora, desde que ela consiga organizar a alimentação dela para não deixar esses nutrientes com proteína
de origem vegetal faltar na alimentação dela. Tudo bem? Então a resposta certa desse exercício é a E. Tranquilo, né? Cair na prova é muito presente na vida de vocês, então é fácil de acertar. Mas isso está relacionado com a bioquímica, com o metabolismo de carboidratos, por exemplo. O próximo exercício. Na alimentação humana, a preservação da saúde depende dos nutrientes utilizados pelo organismo, pois tanto os de origem vegetal quanto animal são importantes na obtenção de energia, na formação de novas células e na regulagem do metabolismo celular. Considere que após uma determinada refeição, com os processos digestivos totalmente realizados, verificou-se que as substâncias absorvidas pelo sistema digestório, em maior quantidade, foram os aminoácidos, que certamente foram obtidos dos alimentos que predominavam nessa refeição, tais como. Daí a primeira opção é batata e mandioca. Eu vou pedir para que você relembre essa tabela, né? Então aqui a base dela são os carboidratos, depois os reguladores, que é o de vitamina, depois os construtores, que é bastante proteína, e aqui de energia é. O fato de ser mais largo aqui e menor aqui está relacionado com a quantidade que a gente precisa comer desses alimentos, tudo bem? Para ter uma alimentação saudável. Então, batata e mandioca está lá embaixo, lá naquela base. Eles são alimentos fornecedores de energia e não de aminoácidos. Então, para a gente relembrar o que é aminoácido, eles são formados por uma trinca, né? Aqui 1, 2, 3. Uma trinca daquelas bases nitrogenadas que a gente viu, AT, CG. Conforme essas trincas, que também são chamadas de códon, né? Vão se ligando nas regiões específicas do RNA, naquela cópia do DNA que veio aqui para o ribossomo para fazer um processo chamado de tradução. E se lembrar da música, se lembrar de todas as outras aulas que a gente viu, o ribossomo faz proteína, né? Então esse aminoácido com essa trinca está chegando aqui para se ligar em regiões específicas desse RNA e produzir então uma cadeia polipeptídica. Então peptídico também é sinônimo de proteína, se aparecer esse nome para vocês. E cada aminoácido vai se ligando um a um, formando então uma proteína que vai estar relacionada com a sequência de letras que vai vir nesse aminoácido. Então, toda vez que um ribossomo ler ATC, vai ser um aminoácido específico. Se ler um ACT, vai ser outro aminoácido. E essas diferentes combinações formam todos os tipos de proteínas dos organismos. E é impressionante, porque o nosso organismo tem só 20 aminoácidos diferentes. Mas como eles podem se combinar de várias formas, produz esse monte de proteína de jeitos diferentes, e todas elas são extremamente importantes para o funcionamento dessa máquina que é o nosso corpo, né? Bom, voltando para as alternativas, então a batata e a mandioca, não, eles são carboidratos, não é por conta deles que está presente o aminoácido. Depois arroz e salada, arroz fornece energia, é carboidrato, salada é mais vitaminas, então também não é a opção correta. Macarrão também é carboidrato. Polenta frita. Polenta é farinha de milho. Milho também é carboidrato, tá? Tá ali na base. E o que sobra então é contrafilé na brasa. Muito fácil. Um pedaço de carne com certeza está relacionado à proteína, que com certeza está relacionado a aminoácido. Então, tenho absoluta certeza que essas 3 questões vocês gabaritariam durante a prova. Então, para não ficar uma aula tão curtinha assim, a gente trazer umas outras curiosidades aqui, eu queria saber se vocês conhecem a relação entre glicose e o nosso cérebro. Bom, se não conhece, bora entender mais sobre isso, né? Então, de novo, relembrando, os carboidratos também são chamados de glicídios e ou açúcares, e um desses açúcares é a glicose. E a principal função dos carboidratos é fornecer energia para células e organismos. As células do nosso corpo usam essa glicose e também usam outras fontes de energia, por exemplo, as gorduras armazenadas e também as proteínas dos nossos músculos.
Mas existe um tipo específico de célula do nosso organismo, que é o neurônio, que ele usa exclusivamente a glicólise, então a glicose. Então é muito, muito importante que isso esteja disponível para que as nossas células neurais, né, possa utilizar. Assim, quando os níveis de glicose estão baixos, abaixo do necessário, que é o que a gente chama de hipoglicemia, os neurônios enviam uma série de sinais de alerta para o nosso corpo, né? Como, por exemplo, visão embaçada, escurecendo, como se você fosse desmaiar, irritabilidade, ansiedade, suor, enjoo, sonolência, confusão, fraqueza e a fome. E isso passa depois de comer, claro. Mas se a glicose não aumentar, pode ocorrer coisas mais sérias, né? Como confusões, delírios assim mentais, sabe? Convulsões e desmaios, inclusive coma, que pode até levar a uma morte neural, porque não chegou energia para os neurônios. E se dá morte encefálica, né, morte cerebral, meio que logo depois os seus outros órgãos vai parando de funcionar também, porque o cérebro é quem comanda tudo, né? Por outro lado, tem os sintomas também de hiperglicemia. Esse hipo, sempre que aparecer hipo na biologia, vocês já viram um pouco na questão de osmose, né? Esse hipo é baixo e esse hiper é mais, né? Então, hiperglicemia é alto nível de glicose no sangue. E, nesse caso, alguns sintomas podem ser uma sede desmensurada. Assim, você fica com muita, muita sede. Você tem dor de cabeça, problema de concentração, a visão fica meio imprecisa, assim. Você xixi com muita frequência e acaba perdendo peso, apesar de ter um apetite grande, assim. Perceber que os níveis de glicose no sangue, quando alterados, pode causar bastante alterações também que podem ser danosas para o nosso organismo, né? Quando a gente faz exame de sangue, por exemplo, é medida a glicemia, né? E existe um normal, uma glicemia, como a gente fica de jejum, existe uma glicemia de jejum, que o normal é que esteja entre 70 e 10, quando eles vêm lá pelo sangue. Se tá mais que isso, de 101 a 125, você tá com risco de desenvolver algum problema relacionado ao metabolismo de glicose. E um desses problemas é a diabetes, né? Então, se você já passa de 120, você tá com diabetes e você tem que tratar, porque não é só o problema da diabetes, é o problema da diabetes mais os outros problemas que ela também causa. E além da diabetes, essa glicemia no sangue, essa alta glicemia pode causar algumas alterações neuronais, né? Como a gente viu que as células neuronais dependem exclusivamente da glicose. Também pode causar obesidade, também está relacionada com Alzheimer, não sei se vocês já ouviram falar, mas pacientes que desenvolvem Alzheimer apresentam um quadro característico de hipoglicemia, baixo nível de glicose no sangue, e entre outras doenças. Mas vamos agora... Quero saber se vocês conhecem alguém com diabetes, né? Porque é uma doença muito, muito comum, uma das que mais afeta as pessoas. Então, será que você aí conhece alguém com diabetes? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Calma, parece muita coisa, mas vamos por parte, de pedacinho em pedacinho, tudo bem? A diabetes é uma doença que tem tudo a ver com a bioquímica de carboidratos e com hormônios. Existem dois tipos de diabetes, a insípidos e a mellitus. A insípidos, ela está relacionada com a quantidade de água que liberamos na urina. E essa quantidade de água é influenciada por um hormônio, que é o ADH, mas vocês não precisam saber, é só um hormônio liberado pelo nosso sistema nervoso central. E nesse tipo de diabetes, há uma ausência desse hormônio. E a pessoa começa a fazer xixi o tempo todo. Porque esse hormônio age lá nos nossos rins. E os rins são responsáveis por filtrar todas as substâncias do nosso corpo. E é por onde passa também para sair a urina, tudo bem? E daí, como a pessoa fica indo no banheiro o tempo todo, essa urina sai bem diluída, bem clarinha. Você já deve ter percebido isso quando vocês seguram a urina, que não é legal.
mas quando vocês seguram por algum motivo, por muito tempo, ou quando vocês ficam muito tempo sem beber água, você vê que ela sai bem amarelona, bem concentrada. É o contrário nesse tipo de diabetes, ela vai sair bem clarinha, quase parecendo água mesmo. Como está eliminando muita água, acaba eliminando junto a glicose, da corrente sanguínea, né? Então, o que ocorre nesse tipo de diabetes é a redução da glicose no sangue. Esse tipo é mais incomum e, quando diagnosticada, o tratamento é repondo esse hormônio para que possa, então, recuperar recuperar no sentido de que não haja mais tanta perda de glicose na urina. Tudo bem? Mas a que vocês conhecem, que vocês provavelmente conhecem, quando eu perguntei se vocês têm contato com alguma pessoa que tem diabetes, é a diabetes mellitus. E ela é dividida em mais dois tipos, né? A tipo 1 e a tipo 2. Na diabetes mellitus, o hormônio que está relacionado não é mais esse aqui, neuronal. É um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula que é endócrina, porque ele libera essas substâncias para o nosso organismo, né? E ele está no nosso abdômen, aqui, bem pertinho do estômago, do intestino. Então, as células do pâncreas produzem um hormônio chamado de insulina e que tem como função quebrar as moléculas de glicose, ou seja, depois de comer aquela barca enorme de açaí com leite condensado, paçoca, fruta, chocolate e tudo mais que tiver direito, o pâncreas vai liberar a insulina para quebrar todo esse açúcar e diminuir a glicose no sangue. Ele diminui essa quantidade de glicose circulante no sangue porque a glicose entra para dentro das células. Num processo de metabolismo, né? E quando ela entra para dentro da célula, ela é metabolizada, se transformando em glicogênio. Se vocês viram a aula do Felipe, se não viu de novo, volta lá para ver. Ele fala que o glicogênio também é uma reserva energética, também é um tipo de açúcar, né? E então, parte dessa glicose fornecida pelo consumo dos carboidratos é armazenada na forma de glicogênio nas células do fígado e também músculos. A reserva do fígado, o glicogênio do fígado, é utilizada para manter os níveis de glicose no sangue durante os períodos que a gente fica sem comer, esses jejuns entre umas refeições e outras. E por isso as nossas células continuam recebendo energias para continuar trabalhando, desempenhando suas funções e manter o organismo vivo, né? O glicogênio do músculo é diferente. Eles são utilizados quando precisamos fazer alguma atividade física. Por exemplo, na época dos nossos ancestrais, precisavam caçar para comer. Depois de longos períodos de jejum, a energia para correr e agarrar as presas vinham dessas reservas musculares, porque eles não tinham mais glicose circulando no corpo e a glicose que estava no glicogênio do fígado não era suficiente, assim. Então, eles usavam a do músculo, começavam a degradar a proteína do músculo para gerar essa glicólise, para ter essa energia, para pegar a presa e se alimentar dela de novo, para produzir mais energia. É um ciclo sem fim a vida. Quer dizer, tem fim, mas essa questão de sempre estar precisando de alimento, né? Tá, mas o que o glicogênio tem a ver com a diabetes mellitus? Tudo, principalmente na diabetes do tipo 2, né? Mas antes a gente vai ver a do tipo 1. Essa é aquela que as pessoas precisam tomar injeções de insulina. Não sei se vocês já viram, mas é possível ser aplicada aí pela própria pessoa em casa também. Isso porque o organismo dessa pessoa se tornou incapaz de produzir insulina, que é esse hormônio secretado pelas células do pâncreas, mas não tem problemas com os receptores. Desculpa, Vou voltar. Nesse tipo aqui, a pessoa ficou, por algum motivo, incapaz de produzir o hormônio insulina, então ela está colocando glicose para dentro, mas não tem esse hormônio para fazer essa quebra. Por isso, ela precisa da injeção de insulina para que essa insulina esteja circulante no corpo dela e faça esse processo de quebra. E aí sim a insulina ser metabolizada dentro da célula para formar glicogênio,
que é reserva e tudo mais. E aí, nesse caso, como é que a gente identifica se essa pessoa está com esse tipo de diabetes? Ela vai ter um aumento da glicose no sangue. Por quê? Porque não tem insulina quebrando essa glicose, metabolizando ela, tudo bem? Agora, no tipo 2, a pessoa até libera quantidades normais de insulina, ela tem ali o pâncreas produzindo insulina normalmente, mas tem problema com os receptores de insulina que não consegue absorver essa glicose que está na corrente sanguínea e por isso ela fica se acumulando. Então aqui a gente tem uma ilustração de um vídeo bem legal, vou colocar no link desse nosso plantão e vocês assistam se tiver mais interesse. Então aqui a gente tem 4 receptores, né? Um de essa aqui é a insulina, esse aqui é o receptor de insulina, esse aqui é o receptor de insulina também, mas ele faz um outro papel diferente desse daqui. Aqui a gente tem a gordura, que a gente vai entender como ela participa desse processo no desenvolvimento da diabetes. E aqui a gente tem a glicose, e aqui é o receptor de glicose. E aqui a gente tem um outro receptor que ajuda na eliminação dessa gordura, para que ela não acumule e não atrapalhe esses outros receptores. Mas então, nesse caso da tipo 2, pode ter muitas origens, né? Pode ter origens genéticas, no caso de mutações que ocorrem nesses receptores que a gente viu, e pode ocorrer em um deles só que já buga todo o metabolismo ali. Não importa se ocorreu no de glicose ou se ocorreu no de insulina. Qualquer que seja, vai dar problema, a pessoa vai ter esse conflito em absorver a insulina ou produzir a insulina, enfim. Mas também pode ter origem relacionada a fatores ambientais, os nossos hábitos, né? Que está muito relacionado ao excesso de gordura, por exemplo. Então, aqui a gente vê justamente essa questão do excesso de gordura, né? A gente consome muitos açúcares e muitas gorduras, e essa gordura, o nosso receptor que lida com a gordura não deu conta, ficou saturado, começou a se acumular muita gordura que obstrói, que impede que a molécula de glicose chegue no receptor dela e que a molécula de insulina chegue no receptor dela. E aí não acontece o metabolismo. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? No diagnóstico dessa pessoa? Ela vai ter altos níveis de gordura circulante no sangue, altos níveis de insulina e altos níveis de glicose. Então, a gente sabe que provavelmente a diabetes dela está relacionada com hábitos, por exemplo, alimentares. Agora, se a gente tem uma pessoa que não apresenta, por exemplo, o excesso de gordura, mas tem o excesso dessas outras duas, a gente pode pensar que há algum problema nos receptores. Tudo bem? Mas viver com a diabetes é uma coisa um pouco chata, não é legal nenhuma doença, mas tem como cuidar e tem como se prevenir, né? Então, exercício físico, por mais que seja 20, 30 minutos, ajuda a gente a gastar um pouco de energia que está armazenada, principalmente de forma de a gente adotar uma dieta mais balanceada, evitando comer só industrializados, só gordura, só açúcares. Pode comer, se você for uma pessoa saudável, sem problemas de saúde, claro que pode comer, mas sempre sem excessos, porque os excessos trazem outros problemas, né? A questão de fumar e de beber também influencia muito. Então, é bom não ter esses hábitos também. E sempre bom estar consultando um médico, né? Tanto para te dar o diagnóstico, tanto para te dar os cuidados que você tem que seguir depois. Bom, todas essas medidas ajudam a reduzir os níveis de glicose, insulina e gordura no sangue e melhoram a nossa qualidade de vida, né? De forma geral, independente de estar com diabetes ou não, mas no caso da diabetes é extremamente necessário para que essa pessoa possa viver melhor e com mais qualidade de vida.
Então é isso, galera. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e que agora vocês possam cuidar de si mesmos e sem ter diabetes ou caso tenha diabetes, mas também pode, quem sabe, explicar essas coisas que você viu aqui para essa pessoa que você lembrou quando eu questionei se você conhecia alguém com diabetes, e talvez isso possa ajudar ela a compreender melhor o que ela tem e assim ela começar a ter mais cuidado e atenção com isso para que ela possa viver melhor, né? Então, aqui fica o meu muito obrigada por acompanharem até aqui e até o nosso próximo plantão. O link do vídeo da animação, que tá super legal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Fiquem em casa, se cuidem. Até mais. Tchau.